noite a todos. Eu sou Alexandre. Boa noite, eu sou a Cleusa. Nós temos a Catarina e a Manuela, uma de 5 anos e meio, a outra de 2 anos e meio. Isso que ficou com a vovó, para que a gente pudesse estar aqui hoje com vocês. Somos da paróquia Nossa Senhora do Rosário, né, do Padre Sebastião, lá de Embu das Artes, né? Fazemos parte do Ministério para as Famílias da Renovação Carismática da nossa Diocese de Campo Limpo. E nós somos hoje convidados e, ao mesmo tempo, presenteados para estar aqui. Aqui foi onde a minha história da Cleusa começou. E eu quero também colocar nesse altar e nessas palavras que vamos conversar um pouco, não vai ser aula, não vai ser palestra, não vai ser nada disso, vai ser uma grande partilha. Eu quero agradecer a Deus, então, de poder voltar aqui hoje como um pai de família, né? Agradecido por tudo. Sim, como família, né, constituída, né? Foi aqui nessa igreja que nós nos casamos, né? Vai completar 20 anos de casado, eu com o Alexandre, né? E as pequenas, no decorrer da nossa história, as pequenas foram surgindo depois de 15 anos de casado. Que nós temos a Catarina de 5 e a Manuela de 2 anos. Né? E foi onde construímos nossa família diante aqui desta igreja, diante desse altar. Então, é com muita honra mesmo, né, que nós estamos aqui hoje para comunicar com vocês a respeito da família, né, que é algo muito importante. E eu queria convidar você, então, humildemente, estender suas mãos e rezar por mim, pela Cleusa, uma Ave Maria. Obrigada. Eu, como sou de falar muito, né, vou deixar o Alexandre começar. Né, o Alexandre vai conduzir aqui, estaremos juntos, né, para a honra e glória do Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, vamos começar pelo começo. Semana da Família, uma semana que nós devíamos refletir sobre uma coisa muito importante. Nós, hoje, falando de igreja, falando de família e política ao mesmo tempo. O que nós temos visto ultimamente são inúmeros católicos, apostólico romano, criticando muito o governo. E quando eu rezava por esse encontro, Deus falava fortemente ao meu coração que o governo, ele tem culpa, e uma parcela grande de tudo isso que está acontecendo no Brasil, mas a maior culpa está naqueles que conhecem a Deus e se omitem, e se escondem, e não professam, e têm vergonha. Para que tudo isso que está aí fora continue matando a nossa família, basta que eu e você façamos só uma coisa: vim todo domingo para a missa e ir embora para casa. Só fazer isso. Quando nós entendemos que a família que Deus nos deu foi tão importante que Ele quis uma para Ele. Se você pegar o livro do Gênesis, lá no início, você vai perceber que Deus já começou a fazer e a modelar uma família. E Deus modelando e de vez em quando ali visitando Adão e Eva no paraíso, vai dizer as Sagradas Escrituras que eles ouviam os passos de Deus caminhando com eles. E no decorrer do tempo, eles foram percebendo que tinham outros atrativos senão Deus ali naquele lugar. A ponto de cair na desobediência, e aqui eu estou fazendo uma síntese do resumo, para a gente entrar no que eu gostaria de mostrar para você que Deus colocou no meu coração. E aí, como eles fizeram a desobediência a Deus, né? Eles resolveram então ali, a partir daquele momento, procurar culpado para isso ou para aquilo. E o homem e a mulher começam a discutir
a seguinte situação lá no livro de Gênesis. Ele diz assim, quando Deus pergunta o que eles estavam fazendo e por que comeu do fruto proibido, Adão começa a acusar que a Eva era a responsável, e Eva, por sua vez, ali, recebendo acusações. E aí começa o grande desenrolar da família. Um lugar onde temos, não é adversidades, é diversidades. E é aqui que eu quero entrar com vocês, para que a gente possa compreender como Deus quer trabalhar na nossa família. Fala para o seu irmãozinho ou para a sua esposa que está aí do seu lado, o que você veio buscar hoje? O que você está esperando hoje? Porque, meus irmãos, eu tenho a certeza do meu coração de uma coisa, você veio aqui buscar algo de Deus, sim ou não? Seja uma cura, seja uma transformação, seja uma bênção. Pode ser que aqui tenha aqueles tão generosos que não vieram buscar nada, mas apenas estar com Deus. Aqueles que saem da sua casa, hoje eu não vou pedir nada, hoje eu vou chegar na igreja e vou ficar namorando Jesus o tempo inteiro, nas suas palavras, nos ícones da igreja, eu vou namorar o Senhor. Quando o Senhor olha para as nossas famílias, Ele é o único na face da terra que acredita profundamente que a sua família e a minha família, Ele constituiu para dar certo. E assim como uma bela caixa de ferramenta, você já viu uma caixa de ferramenta que só tem um martelo, um alicate, uma chave de fenda? Pelo contrário, quando você abre uma caixa de fenda, ali tem diversas maneiras e aplicações de ferramentas, sim ou não? Sim. O livro de Gênesis também começa a dizer o seguinte, que Deus, quando cria a família, Ele cria a família como uma grande caixa de ferramenta, aonde lá tem o papai, a mamãe e os filhos. Todos eles são iguais? Sim ou não? Eles fazem as mesmas coisas? Não. Eles têm os mesmos gostos? Não. A moda agora é assim. Quando o seu filho crescer, ele quer ser o quê? Jogador de futebol. Por quê? Por que você acha que não tem mais médico? Por que você acha que já não tem mais cientistas bons? Porque entrou a cultura do prazer na cabeça das pessoas. Cada um tem um gosto dentro das nossas casas. E os gostos que nós temos dentro de nossas casas não deve ser, a Cleusa gosta disso e eu gosto daquilo. Não deve ser oposições, nós não podemos ser opostos no sentido de, ela gosta, mas eu não quero que faz. Ele gosta, mas eu não. Pelo contrário. Você sabe quando você consegue promover o seu esposo? Quando é que você consegue promover a sua esposa? Quando você o auxilia naquela área que você menos gosta. Sabe quando você vai fazer sua esposa feliz? Quando você ajudar a sua esposa naquilo que você não gosta de fazer. A diversidade de dons que há dentro de nossas casas era para a promoção de cada um de nós. Se eu tenho uma boa leitura, então eu vou ensinar a Cleusa a ler. Se a Cleusa sabe fazer matemática, a Cleusa vai me ensinar a fazer matemática. Um é cúmplice do outro. Eu queria te fazer uma pergunta, percebendo que aqui os mais jovens, já podem levar uma experiência de vida. Eu queria fazer a seguinte pergunta para os casados. Eu e a Cleusa tenho 20 anos de casado. E vocês? 42. Quem mais? 29. Eu vou fazer uma pergunta para as mulheres. O que vocês fariam se os seus maridos chegassem nas suas casas e dissessem assim: amor, eu vou voltar para a faculdade? O que você faria? Agora eu vou fazer uma outra pergunta, você esposo,
Se a sua esposa dissesse para você, se a sua esposa chegasse e falasse assim: gatão, eu quero ir para a faculdade, o que você faria? Será? Eu estou falando de um caso hipotético, né? Porque todo mundo só sabe qual será a reação diante daquela situação, né? Então aqui para a gente falar, não, concordo, beleza. Se eu falar para você que lá na faculdade tem um monte de gavião que vão ficar olhando para sua mulher, aí você vai falar o quê? Amor, nós vamos junto. Quando nós percebemos que nós temos algo que nos complementa, esta é a proposta. Aquelas coisas que estão na Cleusa, que muitas vezes eu julgo, escute isso que eu vou dizer para você. As maiores brigas de casal dentro de casa, sabe aonde elas estão associadas? Não é ao dinheiro, não é o excesso nem a falta dele, está numa coisa chamada temperamento. Digam, temperamento. Vou começar só para você entender uma coisa. A mulher, ela fala por dia, mais ou menos, estudo científico diz, 7.000 palavras por dia. Você sai para trabalhar às 6, às 5, fica o dia inteiro lá, seu chefe, projeto, engenheiro, cobrança, cartão, dívida, dificuldade. Quando você chega em casa, tem mais 7.000 palavras para que você possa ouvir. E quando a gente não conhece o temperamento do outro, a gente não consegue ver na pessoa que está ao nosso lado um aliado. A gente vê do nosso lado aquele marido que mais parece o seu filho. Sabe qual que é? Leva a toalha, leva a comida, corta o bife, esfria a batata, faz suco, massagem nos pés. Ou então aquele marido que faz tudo para a esposa também. Meus irmãos, como é importante chegar numa fase da nossa vida e olhar para a pessoa que está há 50, há 20, há 30, há 60 anos e perguntar para ela a seguinte: estou cuidando bem de você? E de a gente ser corajoso de dizer assim: não, Cleusa, você não está cuidando bem de mim. Não, Alexandre, você não está cuidando bem de mim. Quantos aqui no meio de nós, que por achar que as diferenças, as diversidades dentro da sua casa, os dons dentro da sua casa, parecia que seu marido sempre estava contra você sempre dizendo que não vai dar certo, ele fala, não, vai dar certo, você sempre com sua esposa dizendo, amor, não vai por aí, você fala, não, vamos por aqui que vai funcionar, sabe, mas nunca falou assim, amor, vamos junto, vamos fazer isso junto, vamos buscar isso junto. Eu queria fazer uma outra pergunta para você. Você teria coragem de olhar para o seu esposo, para a sua esposa que está aí do seu lado, e fazer essa pergunta? E falar assim, durante esses 115 anos que nós estamos juntos, eu estou cuidando bem de você? Você tem meio minuto para fazer. Olha para sua esposa, esquece que eu e a Cleusa estão aqui. Olha para ele e fala assim, eu estou cuidando bem de você? Você teria coragem de dizer assim, ó, nos últimos anos, você tenha prestado atenção mais nos netos do que em mim. Nos últimos anos, como é importante isso, meus irmãos. Como é importante essa pergunta. A gente quer que as nossas famílias andem bem, sejam felizes, sejam cheias de alegria. Mas a gente não tem um relacionamento sadio com o esposo, com a esposa. Nós temos que olhar para o esposo e para a esposa. E por que eu estou focando no esposo e na esposa? Porque a matriz da educação, a matriz dos bons valores, nasce no coração de uma família que é de Deus. Todos os homens que passaram pelo governo desse país, do mundo inteiro, nasceram no seio de uma família.
E não tem como você querer filhos bons se a sua família é totalmente desagregada. Não tem como. A educação dos seus filhos reflete diretamente na minha vida, que nem moro aqui em Itapecerica. Como isso, Alexandre? Irmãos, uma família que vive mal fornece matéria-prima de quarta qualidade para a sociedade. Uma família que não vive os valores cristãos, ela fornece matéria-prima de quarta categoria para a sociedade. Uma outra pergunta para você: se você fosse lavar a roupa do Juninho e enfiando a mão no bolso do Juninho, lá você verificasse que no bolso dele tem a cola da prova de matemática, aquela prova que ele falou para você que foi aprovado e tirou 10, só que lá é a cola. Você pegaria aquela prova, ia com ele na faculdade, no trabalho, sei lá onde, e falaria: você vai fazer de novo porque você colou. O que você faria? Se você soubesse hoje que seu filho tirou um diploma de engenheiro, mas ele colou, e você é pai dessa bênção aí, esse engenheiro que colou, você teria coragem de pegar a prova do bendito e ir lá e falar assim: eu quero que meu filho faça de novo esse ano aqui porque ele colou? Quantos aqui teriam coragem de fazer isso? Não precisa erguer a mão. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui, irmão. Quando a família não faz as correções devidas aos seus filhos, eles vão crescer achando que é normal. É tão normal quanto a situação de chegar no dia que está com 37,1 de febre, põe a mão na testa e diz assim: eu estou que não me aguento, vai no pronto-socorro de Itapecerica da Serra e torce para o médico te dar atestado para o dia todo, mas o seu coração sabe que você tem condição de ir e vir. O seu coração sabe. E por que tem a ver isso com diversidades? Tudo a ver, eu quero dizer assim, que nós não estamos usando os dons variados do Espírito Santo que habita em nosso batismo para fazer as mudanças necessárias nesse país. Nós não estamos usando os dons, nós estamos usando o raciocínio humano, sabedoria humana. A gente não está usando o impulso do Espírito Santo para que ele nos leve aos lugares necessários de transformação, não só na sociedade, mas dentro de casa. E outra coisa, a mudança de uma casa, uma mudança de uma sociedade, de um país, de uma cultura, não começa nas leis trabalhistas, nas leis governamentais, começa dentro da minha casa as mudanças. Entende, meus irmãos? Nós estamos naquela situação que é mais ou menos essa aqui que eu vou dizer para você. Enquanto o diabo existir, nós vamos colocar a culpa nele. Vamos colocar a culpa nele. Assim como Adão e Eva. Mas chegou a hora de bater no peito e dizer assim: eu pequei contra ti, contra os céus. Não sou merecedor de ser chamado de seu filho. Senhor, mas me recebe de volta. Como família, como esposo, como esposa. Aquilo que nós fizermos nos próximos séculos é o que vai definir se realmente nós merecemos o céu. Se as pessoas que estão conosco merecem o céu. Eu vinha meditando sobre muitas coisas hoje. E o documento hoje nos ensina algumas coisas interessantes. Ele fala que a família é um lugar privilegiado do amor, do perdão, da misericórdia. Então ele começa dizendo: a família é um lugar. Aí eu começo a imaginar, que lugar é esse? Aí no próximo capítulo do documento, se vocês puderem ler depois, senão não vai dar tempo mesmo, no próximo capítulo ele vai dizer assim: a família é uma escola. O que então o documento está mostrando para nós? O que a igreja está falando para a gente? Que a família é um lugar chamado escola. E o que se faz na escola? O que se faz numa escola? Meu irmão, se você quiser ser músico, você entra na faculdade, vai estudar e você vai ser músico. Se quiser ser engenheiro, você vai ser engenheiro. Se quiser ser médico, você vai ser médico. E se você quiser ser família, aonde é que tem livro que diz como a gente é família? Aonde tem? Aonde é?
São desafios pessoais que Deus criou para cada um de nós. A história de vida da família, quem está escrevendo é você. A sua família é diferente da minha. A sua família deseja algo. A sua família tem uma cultura. A sua família tem uma herança. Então, viver ardentemente a nossa família é saber que todo dia tem uma aula diferente. É saber que enquanto nós não fecharmos os olhos, enquanto o Papai do Céu não nos chamar, nós estaremos nessa escola de aprendizagem. E essa escola, ela é tão bacana para a gente aprender as coisas, que a primeira coisa para uma pessoa ser feliz dentro de uma família, a primeira coisa qual é? Se você quer ser feliz, faça o outro feliz. Se você quer ganhar, tem que perder. Sim ou não? Não é assim que funciona? Essa dinâmica de Jesus dentro do nosso coração, esse amor maravilhoso de Deus dentro dos lares, e a renúncia que a gente tem que fazer aqui. Quantos de vocês aqui que já passaram por isso? Naquela noite queria jantar, tinha 2 coxinhas de frango, você não comeu arroz, feijão purinho e deixou a mistura lá para a criança comer. Quantos de vocês não tiraram na carne, cortaram para os benditos poderem ter um leite, um remédio, alguma coisa assim, sim ou não? Então o que a família ensina? Que nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para os outros, assim como Cristo morreu por sua igreja, assim como Cristo fez por sua igreja. Então, há um monte de coisas boas dentro da família, chamado dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo, para reger a sua casa, para reger a sua família, para reger tudo aquilo que você deseja fazer. Se é uma escola, se Ele coloca para nós que o lugar que a gente deveria estar, aprendendo. Tem uma outra coisa no parágrafo seguinte, ele fala que a gente precisa perceber, dentro de nossas casas, a necessidade um do outro, amém? Vou fazer uma pergunta, se você levar uma cotovelada, depois você se vira com a sua mulher. Olha para ela e diga assim, pode falar, não olha para sua mulher, não para mim, vai lá, olha para sua esposa aí por favor, isso, fala, eu sei qual é o seu maior sonho? Agora vocês podem olhar para mim. Maridos, vocês realmente sabem qual é o maior sonho da esposa de vocês? Porque eu vou pedir para eles falarem qual é o maior sonho de vocês. Meio minuto, fale para sua esposa qual é o maior sonho dela e que ela tenha coragem de fazer assim, ó. Acertou? Isso aí. Agora vamos complicar para as mulheres. Escuta isso. Você sabe qual é o maior sonho do seu esposo? Fala assim, amor, eu sei qual é o seu maior sonho. E responda. Agora, pai e mãe podia dizer assim para os filhos: filhos, eu sei qual é o seu maior sonho. Faça essa experiência de chegar em casa, os maridos que não puderam vir por um motivo ou outro, pelos filhos que não puderam também estar aqui. Chega na sua casa, dá um abraço, olha nos olhos e fala assim, meu amor, eu sei qual é o seu maior sonho. Porque quando a pessoa é importante, quando nós vivemos vendo os dons das pessoas, quando nós enxergamos isso nas pessoas, nós sabemos qual é o sonho importante da vida dela, nós compreendemos por que ela o comportamento dela é daquela forma, nós entendemos isso. Mas enquanto nós vivemos em casa como apenas amigos, o casal tem que ir muito além de 2 esferas que eu acho que são pobres demais, né? O diálogo, ele é bom, mas ele tem que ter um tempero. Conversar por conversar, a gente conversa na empresa, no banco, no serviço. Não. A conversa do casal, ela tem que ser construída olhando para o horizonte. É uma conversa que tem um horizonte, que tem uma meta, que tem um objetivo. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto, sexualidade e afetividade são pontos importantes também. E vivam bem isso. Só que o que vem alegremente no meu coração quando eu estou com a Cleusa, é quando nós começamos a dialogar dos nossos sonhos juntos.
lembrando de tudo que passamos e desejamos passar e planejamos com Deus. Como é gostoso se você fizer uma experiência de conversar com seu esposo, com a sua esposa, sobre isso, sobre quais são os seus sonhos, o que está te incomodando, o que está tirando a paz. Os dons, escute isso que eu estou dizendo, os dons que estão dentro da sua casa, dentro do seu coração, não é só para você gerenciar, mas é para você fazer o outro experimentar a Deus na sua pessoa. Você vai chegar na sua casa hoje, e você não vai encontrar Deus lá lavando a sua louça, arrumando o seu carro, trocando sua lâmpada. A forma que Deus encontrou para visitar o marido e a esposa é na pessoa do cônjuge. Então o cônjuge tem que deixar esse Deus transparecer em suas ações, na forma que toca, na forma que fala, na forma que deixa as coisas de Deus ser a essência de sua vida. Irmãos, se tem uma forma de ver a Deus, é você olhando para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Eu falo que Deus é tão apaixonado por nós, tão apaixonado, que quando um casal, escute isso, quando um casal começa a entrar naquela rotina, Deus sempre alguma coisa para eles. Deus sempre arruma algo novo para eles. Aquele filho inesperado, aquela viagem inesperada, aquela situação até de enfermidade, mas que não leva à morte, mas que é para honra e glória de Deus. Deus, Ele quer tanto estar no seio da família, mostrando quantos dons. Deixa eu fazer uma outra pergunta simples. Quantas mulheres aqui colocam as mãos sobre o seu esposo e ora por ele? Quantas mulheres aqui colocam as mãos sobre os filhos e oram por os seus filhos? Quantos homens aqui ligam para a sua empresa? Escute isso que eu vou dizer para você, que é uma outra coisa. Liga para a empresa e fala assim para o patrão: patrão, eu não vou poder estar na empresa em tal horário, porque eu vou levar minha esposa no médico. Mas como a gente inventa coisas por medo de perder o emprego, nós estamos não só perdendo o emprego, mas também não dando testemunho de família. Aí a gente vai escondido no médico, fala que passou mal, pega um atestado fajuto e volta para o trabalho. Meu irmão, fale: eu vou levar minha esposa no médico, eu vou levar meu marido no médico. Seja cúmplice um do outro. Na escola dos filhos, é esses dons que o Senhor quer que eles transbordem em você. Que gostoso quando você chega no hospital, a sua esposa está lá às vezes para receber uma notícia, e você está ali para segurar o tranco. Aí manda aí com a vizinha, com a irmã, com a cunhada. Não. Se Deus deu os dons para nós, para que nós pudéssemos cuidar das nossas famílias, meio com todas as dificuldades que nós tivemos, o Senhor está gritando no nosso coração, de a gente parar um pouco, de usar a nossa inteligência, a nossa força, para cuidar de algo espiritual. Nós precisamos, para ajudar nossas famílias, usar esse objeto aqui, ó, o joelho, ó, fechar. É isso que o Senhor está esperando para nós. Quando o mundo está em crise, escute isso, e é assustador isso, parece que a crise entra para dentro da igreja, porque fica todo mundo desesperado. Não falaram para nós, o ano passado, que esse ano ia ser um ano muito difícil de desemprego, sim ou não? Sim ou não? Algum de nós aqui pode estar até vítima do desemprego. Não falaram que esse ano ia ser um ano muito difícil para o Brasil, sim ou não? Está sendo, sim ou não? Só que a gente lembra do tamanho dos defeitos, dos problemas. Deixa eu lembrar você, o que nós estamos celebrando como igreja nesse ano? Quem sabe dizer? 300 anos de Aparecida. E a gente lembra da crise. 100 anos de Fátima, sim ou não? E nós lembramos da crise. 50 anos da renovação carismática católica, e nós lembramos da crise. Se tem um período aonde o homem cresce mais, é na crise. Porque quando ele tem o que comer, o que beber, ele não lembra nem de Deus. Então na crise, ele vai crescer na crise. Ele vai dar valor naquele arroz, naquele feijão, ele vai dar valor nas pessoas, ele vai dar valor em tudo, porque ele sabe o quanto é importante. Então eu digo a vocês assim, meus irmãos, se a família colocar os dons para caminhar,
a favor não somente ali do seu quintal. Isso é uma outra coisa importante para nós. Escute isso. Eu perdi meu celular no metrô Campo Limpo. Uma menininha de 5 anos de idade chegou lá e falou assim para mim: moço, o seu celular. O que você acha que passou na minha cabeça? Se uma menina de 5 anos, você está com 100 mil reais, tá bom? Num pacotinho lá para pagar um aluguel, comprar um carro, enfim. Você perdeu o pacotinho. Quando uma criança vem e te devolve esse dinheiro, qual é a sua reação? O que você pensa? Um milagre? Que mais? Nada? Eu vou falar para você qual foi o meu desejo quando aquela menina me devolveu o meu celular. Eu queria que todas as mães, que todos os filhos fossem dessa mãe. Como eu queria que todos os filhos fossem desta mãe. De uma criança de 5 anos de idade, saber as coisas. Isso não é meu, tó. Mesmo que ela viu caído no chão, tó. Eu queria conhecer essa mulher. Eu queria passar 2 horas conversando com essa mãe. Como que a senhora faz? O que a senhora está dando? O que a senhora... Então isso é importante, porque ela está colocando os dons de Deus para construir um reino, mesmo que aquela menina de 5 anos não faça cócega nessa marginalidade do Brasil inteiro. Mas aquele dia eu comecei a pensar, se nós começarmos a agir com os dons do Espírito, com os dons que estão propostos para nós, derramados em abundância, não é um dom que vai vir, é um dom que está pelo seu batismo, é um dom que já te está nas mãos. Se você chegar na sua casa hoje e fizer um sério propósito com Deus, fala assim: eu quero viver essa diversidade de carisma, de favores de Deus. Eu quero viver isso na minha casa. Eu quero tratar melhor todo mundo, eu quero viver melhor com todo mundo. Se tem uma coisa que Deus coloca no nosso coração quando nós estamos dispostos a mudar, é o preço a pagar. É deixar para trás o homem velho, a mulher velha, e abraçar verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós. Você já pensou na pergunta daquela prova que seu filho fez errado, sim ou não? Como iria doer no coração de um pai ver um filho que de repente estudou 5, 6, 7 anos, até 1 ano mesmo, e descobrir que ele está fraudando a prova, e você ser conivente. Nós não podemos ir nessa consciência. Me deram prejuízo, então eu também vou dar prejuízo. Os dons do Espírito Santo nos impedem até de fazer manobras no imposto de renda. Os dons do Espírito Santo nos impedem de fazer manobra no imposto de renda. Os dons do Espírito Santo faz com que nós ajudamos a cumprir o nosso papel de pai, de mãe. O Espírito Santo é o alerta da salvação. É Ele que te mostra um caminho a seguir. Nós não podemos mais aceitar, meu irmão, de continuar vendo leis brasileiras sendo aprovadas, e a gente se reúne na igreja e mete o pau no governo. Nós estamos sendo injustos. A primeira coisa que tem que mudar é a minha família, é a minha casa. Você sabe por que hoje muitas crianças não gostam de vir para a igreja? Sabe por quê? Porque quando a criança vê você chegando em casa, escute isso. A criança vendo você chegando em casa, ele olha para o seu rosto e não consegue saber de onde você veio. Você sabe por que muitas mulheres vêm ainda sozinha para a igreja e não conseguem trazer os seus maridos? Porque ele olha no seu semblante e ele tem dúvida se você se encontrou com Deus. Quando eu e você entendemos que cada vez que eu venho na casa do Pai, eu não tenho encontro com pessoas, eu tenho encontro com Deus. Então eu vou para a minha casa reluzente, transformado, feliz, alegre. E quando eu chego na minha casa, aquela mesma alegria que aqui transbordou, lá será transbordada. Amém? Mas eu tenho que ter esse entusiasmo do Espírito. Assim, hoje você está aqui dizendo assim: ai, tal pessoa tinha que estar aqui para ouvir isso. Leve essa graça você para ela.
Leve você, fale você com entusiasmo. A pessoa vai chegar e falar assim, e aí, como é que foi a reunião para as famílias hoje? Foi bem, foi tranquilo, foi de boa. Estava um frio desgraçado lá, mas estava bem. Ao invés de chegar assim e falar assim, nossa, Deus falou comigo. Eu senti uma coisa no meu coração, um calor, um vento dentro de mim que me tirava do lugar. Mesmo que ele ache que você está exagerando, aquilo ele vai deitar assim, rapaz, e se for verdade? E se for verdade? Quando nós, escute isso, nós temos que parar com uma coisa nas nossas vidas. A gente sempre consegue enxergar e aumentar a fraqueza das pessoas. Como a gente trabalha com família, a coisa que você mais escuta é assim, o meu filho é atentado, o meu marido não quer nada com nada. E você sempre vai escutando essas coisas dentro de casa. Mas eu nunca vi alguém para me procurar e dizer assim, Alexandre, meu marido é uma benção. Eu acho que se Nossa Senhora visse o meu marido, ela ia ficar com inveja. Porque o homem é sensacional. Aí você vai conversar com alguns homens. Minha mulher é complicado. Ela tem umas crises dela lá que só por Deus. Enquanto eu e você continuarmos nessa radiografia que vai rebaixando pessoas, enquanto eu e você continuarmos com aquelas filosofias de só falar coisa ruim de pessoas. Você já parou na frente da pessoa que você ama, dos seus filhos, olhou nos olhos dele e falou assim, você é tudo para mim. Sem você eu não sei onde estaria, o que estaria fazendo. Não tem comida melhor no mundo do que a sua. Olha, você é tudo para mim. Às vezes eu não te compreendo, às vezes eu não sei o que você está falando, mas a minha vida sem você, se Deus levar você, vai ter que levar eu. Você já fez uma declaração dessa para a pessoa? Às vezes é só isso que ela está esperando ouvir de você. Ela não quer mais que você troque o azulejo da lavanderia, que você troque de carro de novo. Ela não quer isso. Ele também não quer que você pregue botão nas calças, passe a roupa. Ele está precisando ouvir uma coisa nova hoje. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho para nós rezar? Eu queria que nós pudéssemos usar os dons do Espírito Santo hoje. Eu sei que vai ficar um pouco desconfortável, mas a gente pode rezar como irmão de comunidade e a gente pode rezar como casal. Então, se você não se importar, ninguém é obrigado a fazer, mas eu queria que você ficasse de frente para sua esposa, por gentileza. Se aí estiver desconfortável, vem para os corredores, não tem problema, nós estamos na casa do Pai. Se você está com um irmão de caminhada, um irmão da igreja, e ele se sentir bem também, pega na mão desse irmão, pergunta o nome dele, dá uma boa noite para ele, para nós rezar. Às vezes você não sabe, olha para mim, por favor, às vezes a gente não sabe isso. A pessoa que você está segurando a mão dessa pessoa aí, ela está com dificuldade de rezar, ela não consegue rezar. Estende suas mãos e fala assim, irmão, vamos rezar junto? Isso. Agora, se é sua esposa, aí fica de frente para ela, por gentileza, hoje. Vou mandar apagar as luzes aqui um pouquinho, para você não ficar com vergonha. Isso. Agora, você não vai olhar para mim, você vai olhar para sua esposa, e se for seu irmão de comunidade, você vai falar para ele. Dá a mão para ele. Que bom seria que ninguém ficasse sozinho, né? Porque a vida é muito bela. E você pode ser remédio na vida de uma pessoa. Você pode ser remédio na vida de uma pessoa. Você, marido e esposa, né? Olha para sua esposa, para o seu marido aí, esquece de mim. E você vai falando para ele assim, ó. Você é a coisa mais linda que me aconteceu na minha vida. Você é tudo para mim. Você não sabe, eu gosto de tudo que você faz, até das broncas que você me dá. E você que é irmão de comunidade vai dizendo assim, eu quero rezar pela sua família. Qual que é o nome da sua família? Pergunta para o seu irmão aí do lado, qual que é o nome da família dela, a senhora sabe? Sabe? Então olha para ela e fala assim, eu vou rezar pela sua família. Então reza agora pela família dela, mesmo que seja uma Maria, mesmo que seja um Pai Nosso,
E você que está com a sua esposa, olha para ela e vai falando assim: olha, eu sou o homem mais feliz da face da terra. Deus me deu um presente incomparável. E é por isso que eu estou pedindo a Deus essa noite que abençoe o nosso relacionamento, a nossa família, os nossos filhos, a educação que estamos dando para ele. Não permita que essa noite passe em branco, meu irmão. Não permita que essa noite os dons passem pela sua vida como um vento. Continue dizendo para sua esposa, para o seu esposo: obrigado por você estar aí. Muito obrigado. Você não sabe o quanto você tem me ajudado, o quanto você tem me feito feliz. Você não sabe também o quanto você já me aborreceu. Você não sabe o quanto eu já chorei por você. Mas nós vencemos. Nós estamos aqui, celebrando hoje, talvez, alguma bodas, não sei. Celebrando hoje, talvez, um dia de namoro, um dia de noivado, não sei. O que Deus quer que você utilize é os dons do Espírito Santo. Usar menos a capacidade humana e usar mais a inspiração de que vem de Deus. Abraça seu esposo aí, abraça ele, sua esposa, dá um abraço nela, nele aí, isso. Se é seu irmão de comunidade e ele se sente bem, dá um abraço nele e diz: Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Dá um abraço nele aí. E eu queria que todos nós, como uma única família, cheias de dons, pudéssemos dar as mãos um para os outros. Todos nós aqui esta noite, vamos dar as mãos uns para os outros. Isso. Eu queria só dizer uma coisa que Deus colocou no meu coração. Dá a mão aqui, junta aqui os bancos aqui, por gentileza. Todo mundo, uma grande família de Deus. Isso. Escute isso. A natureza nos ensina uma coisa muito importante. Talvez você pensou em abandonar o seu casamento. Talvez você pensou, já até abandonou sua casa. Talvez você regressou para sua casa faz pouco tempo. Talvez você já se separou. Mas eu queria dizer uma coisa para você. No reino animal, o tubarão, ele tem uma bactéria. E do lado dele, tem um peixinho que sempre fica do lado dele. Para onde o tubarão vai, aquele peixinho vai atrás. No reino animal, existe um peixe chamado, um bicho chamado, esqueci o nome, mas vou lembrar aqui. O que eu quero dizer é assim, ó, os tentáculos daquela planta é extremamente venenoso, mas tem um peixinho desse tamanho que vive no meio daquela planta venenosa e não morre. No mundo animal, tem tanta coisas que nos ensina. O tubarão não se queixa daquele bicho beliscando ele, tirando as bactérias. Essa anêmona, lembrei, não mata o peixe. Há diversidades, diversos ali são os relacionamentos daqueles dois. Mas ao invés de eles disputarem, eles se completam. O tubarão ganha ali a saúde por esse bichinho que tira lá as bactérias. Por outro lado, o bichinho ganha a proteção do tubarão. E assim que nós devíamos ser. Nós temos muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Amém? Olha para o seu irmão do lado direito, da esquerda e diga: sua família é uma bênção. Veja quanta coisa boa Deus fez e fará na sua família. Mas as coisas só vêm pela oração. Por isso eu queria convidar você a cantar do fundo da sua alma. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Força, igreja. Pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão.
Jesus, Força. tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado, mudado pela força da oração. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, nosso Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, nosso Senhor. Fazendo só um minuto de silêncio, curvando a nossa cabeça, agradecendo a Deus pela nossa família, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem realizado, mas muito mais pelo aquilo que Ele é para cada um de nós. Aprenda a olhar sua família de uma forma diferente. Aprenda a perceber quanta manifestação de Deus existe em cada momento da vida familiar. Na dificuldade com as crianças, na dificuldade com a esposa, há sempre manifestação de Deus em nossas dificuldades. Há sempre favor de Deus para nos socorrer. Por intercessão de Nossa Senhora, aquela que sempre pede um vinho novo, queremos consagrar esta noite essas palavras na humildade, na simplicidade. Queremos consagrar. E se há alguém aqui, no meio de nós ainda, com infelicidade, infeliz, que por essas palavras o próprio Deus devolva à sua casa a alegria. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Eu queria dar